tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Filme. Eu sou a Márcia Cristina. Na edição e filmagem nós temos a... Oi, Clau Santos. E estamos aqui para trazer para vocês mais um vídeo, mais um comentário sobre um filme bem bacana, uma dica que a gente vai dar para vocês assistirem. Mas antes disso, claro, quero agradecer a você que já faz parte do Clube do Filme, que já nos curte, que já é inscrito no canal, e também convidar vocês que ainda não se inscreveram, pode se inscrever para curtir o nosso conteúdo, para compartilhar. Aqui você vai ficar sabendo novidades sobre filmes, sobre séries, aquele ator preferido, aquele diretor favorito, enfim, tudo que envolve esse mundo cinematográfico. Também convido vocês a participarem da nossa página no Instagram, que também ali a gente dá algumas dicas e compartilha curiosidades sobre os filmes. Nos últimos dias, os olhos do mundo se voltaram para o Reino Unido devido ao falecimento da Rainha Elizabeth II. Todos nós sabemos da relevância dessa personagem para a história do mundo, e isso traz algumas discussões sobre qual o real papel da família real britânica para os britânicos e também para o mundo. Nesse contexto, nós sabemos que as histórias que envolvem a família real já foram muito exauridas. A gente sabe que muito se fala através de documentários, de filmes, livros que contam essa história desses personagens que, além de serem personagens da realeza, são e têm uma vida muito real. Até que ponto ocupar esse papel afeta a vida de cada um desses personagens, que tem as suas vidas repletas de regras, protocolos, e isso muitas vezes, ou na maioria das vezes, impedindo eles de fazerem as suas próprias escolhas. O diretor chileno Pablo Larraín, ele se mostra um especialista em recortar pequenos pontos de trajetórias de personagens importantes e retratar de uma forma muito profunda. Ele se aprofunda bastante para trazer essa que é uma história muito interessante, o filme chamado Spencer, um filme de 2021, onde ele faz então um recorte de um momento da vida da princesa Diana. E a princesa Diana, ela teve que lidar, além dos seus problemas dentro da sua vida com a família real, ela ainda tinha que lidar com a imprensa, um lado da imprensa que trazia realmente notícias verídicas, né, fundamentadas, e um outro lado que trazia notícias manipuladas, muitas vezes informações sem nenhum embasamento, e isso psicologicamente teve um peso muito grande na vida da Diana. Ele já havia trazido no filme Jack, onde a Natalie Portman interpreta a Jacqueline Kennedy, viúva, né, do presidente Kennedy. Aquele momento onde o Kennedy é assassinado, ele trabalha esse momento mostrando a visão da Jacqueline Kennedy. Então foi um recorte muito bem feito daquele momento, e sempre que se faz esse tipo de recorte é muito importante que, na maioria das vezes, isso ocorre num momento específico, num local específico, e é necessário um trabalho muito bem feito por parte do roteirista para escrever uma história que nos consiga transmitir aquilo que está ocorrendo e que nos mantenha interessados na história, e o diretor trabalhar isso de forma que não se torne algo maçante ou monótono. E o diretor então explora esse momento específico ocorrido na residência de Sandringham, em Norfolk, no Reino Unido, onde a família real se reúne para passar as festividades do Natal. Isso ocorre ali no início dos anos 90, e a Diana então, ela e o Charles já estão, ela e o príncipe Charles já estão passando por um momento bastante atribulado. Esse momento, inclusive, é um dos momentos chaves, onde ali me parece que deu início realmente à questão do divórcio entre o Charles e a Diana. Então ela vai para esse feriado de Natal, e ela vai ter que conviver então por 3 dias com a família real, que
serão apenas 3 dias, mas aqueles 3 dias não se sabe o que esperar, né? Porque para quando uma pessoa está passando por uma situação que está afetando ela psicologicamente, é certo que 3 dias acabam se transformando numa eternidade. O título do filme, Spencer, já nos leva a perceber que é uma história que trata daquela princesa Diana que já não se sente mais parte da família real, né? Porque Spencer é o sobrenome de solteira dela, então já mostra que é uma pessoa que, além de não se sentir à vontade fazendo parte daquela família, ela já não sente mais como parte daqueles compromissos conjugais, dos compromissos que ela, quando casou com o príncipe Charles, assumiu enquanto membro da família real. E a grande surpresa desse filme é, com certeza, a escolha de Kristen Stewart para interpretar a princesa Diana. Isso porque a Kristen Stewart é a grande estrela da saga Crepúsculo, ela não veio apresentando papéis de grande relevância e de repente, né, nesse momento ela precisa mergulhar em uma princesa Diana que é diferente de todas aquelas que nós, de todas aquelas imagens da princesa Diana que nós estamos acostumados, a princesa do povo, aquela mulher glamurosa, enfim, e ela precisa mergulhar nesse aspecto psicológico que a Diana vive naquele final de semana, naquele feriado de Natal com a família. E quando eu digo que a Kristen teve que mergulhar em um aspecto da princesa Diana, isso significa que no próprio filme O Príncipe Charles, interpretado pelo ator Jack Fertin, ele acaba dizendo justamente isso para Diana, que cada um deles, membros da família real, precisa ser 2 pessoas, o que é bastante interessante. E pelo que nós vemos então na história, é que a Diana, ela já não quer mais essa vida dupla, né? É interessante ver que, de certa forma, a Diana, ela já está bastante confusa. Ela não sabe qual é o lugar dela. A única coisa que ela sabe é que ela não quer mais participar daquela vida. E isso também é muito bem mostrado quando aparecem alguns flashbacks da vida dela, e esses flashbacks levam sempre para antes do casamento, antes do relacionamento com a família real, mostrando muito ela na infância, adolescência. São situações que são bastante interessantes porque mostram então uma visão dela como um retorno às origens, né, pelo fato de ela estar realmente saturada de toda aquela situação. E tudo o que acontece mostra a Diana no limite. Ela realmente, tudo ali para ela começou a se tornar muito difícil. Ela não aceita mais nenhum tipo de tradição, brincadeira. Tem até uma cena bastante interessante que mostra que todo o figurino que ela vai utilizar naqueles eventos durante os festejos de Natal já está tudo pré-estabelecido. Então ela sente realmente que ela não é dona da vida dela. E os únicos momentos onde ela aparece mais descontraída, onde a gente percebe que ela se sente mais à vontade, é justamente quando ela está com os filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. E então a gente sente ela ali, a presença muito da mãe, as brincadeiras com os filhos, querer proteger os filhos. E de certa forma, ela quer muito tirar também os filhos daquela situação que para ela já é uma situação que ultrapassou todos os limites, e de alguma forma aquilo ali vai afetar os filhos, que também chegará nos filhos. Então ela tem um instinto de proteção muito grande, e isso é muito bem mostrado. A Kristen Stewart ela teve muita sensibilidade em mostrar isso durante todo, a gente vai observando isso durante todo o filme. É interessante esse filme, como ele traz muitas cenas de lembranças da Diana, às vezes alguns devaneios. Isso nos leva a refletir se realmente assim tudo que está acontecendo ali de fato está acontecendo. Aliás, a camareira, que é a Maggie, que está ali interpretada pela Sally Hawkins, ela tem muita proximidade. Segundo o roteirista, me parece que essa personagem, a Maggie, foi inspirada sim em uma personagem real que não quis se identificar. Ela tem alguns diálogos também com o chefe de cozinha,
que é o ator Sean Harris, e é bastante interessante porque mostra uma proximidade, assim, até quase que uma intimidade. Ele meio que já sabe quais são os problemas dela, já conhece por tudo que ela passa e conversa com ela, e isso é bastante interessante ter sido mostrado nessa história. E além das questões externas, as questões com familiares, havia também aquele problema interno que todos sabem que a Diana ela sofria de bulimia, e é um problema muito sério com o qual ela não tinha o menor controle. Ela preocupada com o peso, a questão sobre a alimentação dela foi mostrada assim, até eu acredito de uma forma bastante forte, para que a gente possa compreender, porque esse filme ele vem da visão dela. Ele traz o que ela pensa, o que ela está vivendo e o que ela está visualizando. Então, ter trazido essa questão de uma forma até bastante agressiva foi bem interessante para nós podermos compreender os aspectos psicológicos da Diana. Eu quero pontuar aqui a importância da Claire Metton como diretora de fotografia desse filme, porque a relevância do trabalho que ela fez nos mostra justamente como é bom a gente perceber que o filme consegue transmitir nas imagens e nas cores aquilo pelo qual o personagem está passando. E nesse caso, em Spencer, ela mostra um tom, alguns tons meio esverdeados, alguma coisa meio pastel, para mostrar de certa forma o quão monótona era aquela situação em que a Diana vivia. E isso só era quebrado quando a Diana apresentava seus figurinos com um pouco mais de cor, com vermelho, com amarelo, que aliás, figurino lindíssimo, que nós já conhecemos muito bem. As roupas da Princesa Diana sempre fizeram muito sucesso, sempre roupas muito bonitas, e esses tons então é que faziam com que ela sobressaísse. E de certa forma o que isso mostra? Mostra que a Princesa Diana já era uma pessoa à parte de tudo aquilo ali. Tem uma cena que eu quero falar, porque essa cena me ganhou, porque é muito interessante quando a gente consegue ver que em apenas um momento o diretor, a diretora de fotografia consegue nos mostrar sobre o que realmente o filme está tratando. E essa cena é uma cena que ela está no trailer, uma cena aérea, onde a Diana aparece chegando na propriedade, e a cena mostra o carro muito minúsculo, muito pequeno, e aquela propriedade gigantesca. Isso mostra exatamente a Diana se sentindo uma pessoa muito solitária, muito pequena, sendo engolida por toda aquela situação pela qual ela já não quer mais passar. Vamos agora à trilha sonora. Adoro trilha sonora. E nesse momento nós temos o Jonny Greenwood. Quem é Jonny Greenwood? Nada mais, nada menos que guitarrista da banda britânica Radiohead. Ele sim compõe muitas trilhas sonoras para filmes e foi indicado ao Oscar agora em 2022 pela trilha sonora do filme Ataque dos Cães, que aliás é um filme que a gente tem que trazer aqui. Enfim, ele fez um trabalho genial, criando essa trilha bastante desconcertante. Em muitos momentos a gente percebe muita dissonância na música, porque isso é justamente para trazer o aspecto de confusão mental, até um certo ponto um pouco de depressão, essa situação psicológica pela qual a Diana estava passando. Eu separei duas músicas dessa trilha sonora para comentar, para também trazer a importância da trilha sonora para contar essa história. E uma dessas músicas se chama Spencer, e essa música então seria o próprio tema da Diana. E é uma música de uma tristeza muito profunda, uma música que remete muito à solidão. Ela é tocada só por piano. Ela realmente apresenta uma situação na qual ela está e que parece algo sem fim. E a música transmite muito isso. A segunda música, Crucifix, essa música também ela é bastante interessante,
porque ela começa com um tom bastante melancólico e no 1 minuto e 33 eu até quis pontuar esse momento da música, que é um momento onde a música cresce, ela tem uma contagem como se fosse uma marcha fúnebre. E isso é realmente um aspecto, ela tem uma sonoridade também um pouco desconcertante, então passa justamente esse aspecto de alguém como se ela estivesse sendo enterrada viva. É muito interessante a gente perceber esses detalhes na trilha sonora do Jonny Greenwood. Um personagem que se fez bastante presente ali, meio que um cão de guarda ali da família, era um dos personagens que esteve bastante presente ali, meio que um cão de guarda da família, foi o personagem do Timothy Spall. Ele se chamava Alistair e ele ali era uma espécie de mordomo, secretário, teve alguns diálogos ali com a Diana e ele, claro, está fazendo o papel dele, se mostrando um fiel escudeiro da família real. No papel de Rainha Elizabeth II, a Stella Gonet não teve muitas aparições, nem muitas falas, até porque o filme é sobre a Diana, mas é muito interessante a gente perceber o quanto a presença da Rainha Elizabeth faz toda a diferença, né? E a gente vê, tem um pequeno diálogo ali com o príncipe William e a Diana, onde eles estão se preparando para o jantar, e ele fala: mamãe, nós temos que ir, porque você sabe como eles ficam bravos, nós não podemos chegar depois da vovó. Tudo gira em torno dela, né? Então faz com que as coisas sigam exatamente aquelas regras e aqueles protocolos. Uma curiosidade é que o guarda-costas da princesa Diana, o Ken Worth, ele deu uma entrevista onde ele disse que de todas as atrizes que interpretaram a princesa Diana até este momento, a que mais se aproximou foi a Kristen Stewart. E a própria Kristen Stewart também, numa entrevista, falou que esse papel foi muito importante para ela. Ela não vinha de personagens muito interessantes e de muita relevância, e esse personagem fez com que ela se sentisse viva. Então é muito interessante ver o crescimento, a maturidade da Kristen Stewart em assumir essa posição. O diretor Pablo Larraín nos apresentou uma visão desconcertante dessa personagem que, mesmo passados 25 anos da sua morte, ainda nos causa perplexidade, comoção e muita, mas muita admiração. Muito obrigada a você que está conosco até este momento. Quero convidá-los, claro, curtam, se inscrevam, compartilhem o nosso canal. E para você que já faz parte do clube, muito obrigada! Até a próxima, um grande beijo e agora beijo. É hora da selfie. Vamos fazer uma selfie? Tá bom.